Olá, amados, meus amigos, como prometido, quero gravar a segunda parte do vídeo A Essência da Maldade, que eu gravei ontem a primeira parte, e agora eu quero gravar a segunda parte com vocês, vamos descobrir junto e trazer para nossos dias de hoje tudo aquilo que precisamos fazer diante de Deus para que então possamos permanecer na sua palavra e no seu amor e nos santificar, nos preparar a cada dia. Porque, querendo ou não, boa noite, tá, pessoal? Me chamo Gabriel Ramos, tá bom? É com muita alegria que vos falo, com muita satisfação e muito prazer, né? E também me dá uma borboleta na barriga, porque eu não sou profissional, né, gente? Eu sou servo de Deus. Querendo ou não, nós observamos de todos os lados os cenários. Nós estamos no princípio das dores, daqui a pouco já estamos dentro do período da grande tribulação. A grande tribulação, Jesus disse que vai haver angústia como nunca houve, nem tampouco haverá de vir. Jesus disse que vai acontecer muitas coisas, as estrelas dos céus vão cair, os corpos celestes vão ser abalados, pessoas desmaiarão de terror, pessoas, as grávidas que amamentarem os bebês, os seus filhos serão arrebatados do ventre e tudo mais. Eu fico pensando, né? Como no decorrer do tempo, em todo esse tempo que estamos vivendo, como o amor tem se esfriado, como as vaidades têm crescido, como as maldades têm se aumentado no nosso meio, como, sabe, a pessoa olha, simplesmente amaldiçoa, simplesmente apedreja, simplesmente desdenha as outras pessoas, né? Quando uma pessoa é gordinha ou magrinha, a magra tá fora de beleza e a gorda tem uma doença, tem alguma coisa, então é uma falta de respeito, uma falta de amor, né? Você vê a maldade tomando conta do interior dos seres humanos na face da Terra. Você vê que o ser humano ele tem tendência sempre a pecar, tendência sempre a errar, tendência sempre a olhar para o mal. Você nunca vai ver um ser humano dizendo, quero sempre fazer o bem. A maioria das pessoas fala, eu quero fazer o bem, mas só se eu for ganhar alguma coisa. Então é assim, como você trabalha numa empresa e a empresa manda você embora, aí você diz o quê? O meu líder é mau, ele é ruim, ele é o quê? Ele é corrompido, né? Ele é filho do demônio, filho do capeta. Então, as pessoas têm essa tendência a olhar sempre o mal, né? Essa essência da maldade dentro do coração do ser humano faz com que ele olhe sempre para o mal e nunca olhe para o bem, né? A Bíblia diz que no Salmo 91, Deus é o nosso socorro, nosso escudo e protetor. Porém, o ser humano olha de uma forma deformada, sabe? Você tem a vista, você tem a ótica da sua visão, mas você tem o que está por trás da sua visão. Ou seja, aquilo que os seus olhos vê vai captar aquilo que você vai receber. Muitas vezes nós olhamos para as coisas ruins e não olhamos para a palavra de Deus e para Cristo Jesus, que Ele nos prometeu vida eterna e tudo que Ele fez foi para o nosso bem, né? Hoje você vê que o amor tem se esfriado, as calúnias têm se aumentado, as maldades têm se aumentado no nosso meio. Você vê que em todos os lados, né? Você vê que o mundo já é do maligno. Por quê? O mundo é aculturado pela essência do maligno, aculturado pela mentira, pela vaidade, pela soberba, pela prepotência, tem sempre tendência a fazer o mal. Então nós, como seres humanos, se vivermos sem a palavra de Deus, nós vamos ter tendência sempre a pecar, sempre a errar, sempre a colocar culpa no ciclano, colocar culpa em fulano. Ou é bem nessa hora, gente, que a pessoa acaba se acostumando com essa malignidade, com essa essência e fala mal do próximo, né? Então, no livro do Apocalipse, Deus decretou juízo, né, para Satanás. Deus colocou juízo para que ele fosse julgado. Por quê? Porque ele já estava numa esfera, ele estava num ambiente de presença, num ambiente de puro e perfeito amor, num ambiente de eternidade. E ele fez o quê? Ele tentou corromper os valores divinos, tentou ser adorado, tentou
usar, né, tudo que eles tinham, tudo que Deus preparou para ele, desde a fundação desde o nascimento dele. Deus preparou tudo. Em Ezequiel nós encontramos isso, né? E Deus prepara tudo para ele, porém ele fica tão maravilhado com aquela beleza e formosura que ele tinha, que ele acaba olhando para aquilo, e aquilo acaba consumindo ele, e ele é levado então para que tudo aquilo que ele tinha, toda a beleza que ele tinha, ele é literalmente, ele é convidado por ele mesmo, o Lúcifer, ele é convidado por ele mesmo a ter a tendência dele para o mal, né? Ele estava carregado de beleza, cheio de pedras fulgurantes, carregado de muita adoração, carregado de beleza, de tamanho, estatura, de sabedoria. Ele era formoso em sabedoria. Mas então ele deixou a ganância, ele deixou a soberba, ele deixou a maldade entrar no seu coração, né? Apocalipse capítulo 12, nós temos o texto que fala maravilhosamente disso aqui, ó. Apocalipse capítulo 12, eu tô folheando, tá, gente? Porque eu tenho uma Bíblia, tá? Eu não fico com tablet na mão não, tá? Não gosto de tablet, eu gosto de folhear a Bíblia. Apocalipse capítulo 12, do versículo 7 ao 9. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo, né? Então, depois que ele foi lançado da esfera espiritual, da dimensão espiritual, da beleza, da eternidade, ele foi lançado para o abismo, aconteceu-se o propósito da salvação, né? Surgiu-se o propósito da salvação. Deus resolveu revelar para nós toda essa natureza que vivemos aqui, para que nós tenhamos o prazer de servir a Ele. Ou seja, Deus revelou para nós tudo na sua palavra, nós só não entendemos se a gente não quiser, só não desfrutamos do resultado se não quisermos. Então Deus, Ele fez com que nós fôssemos carregados com o seu amor, carregados com a sua beleza, com a sua santidade, com a sua pureza, e não com maldade, não com aquela maldade, né? Não com aquela essência da maldade, aquela coisa que queima, fofoca, ira, contenda, malignidade, prostituição, adultério, furto, roubo, né? Falsos testemunhos, né? Às vezes a pessoa é tão sábia, você dá um falso testemunho a respeito dela. Às vezes a pessoa tem tendência, a pessoa quer sempre melhorar e você fala mal da pessoa, você calunia, blasfema, você desonra aquela pessoa na frente de todo mundo, desrespeita aquela pessoa, né? Eu fico pensando, e o amor de Deus, né? Será que está no coração dessas pessoas? Será que essas pessoas conhecem de verdade o Deus Todo-Poderoso, né? Então, eu fico pensando, né? Então, ouvi uma grande voz do céu: agora é chegada a salvação e o reino de Deus e o poder do seu Cristo. Pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Uma revelação incrível aqui dentro. Ontem eu estava lendo o livro de Enoque. Enoque, ele foi a pessoa que mais recebeu revelações do céu, da dimensão do céu, das dimensões de todas as coisas, os segredos insondáveis dos recintos secretos de dentro da eternidade. Enoque recebeu todos eles. Tem revelações, gente, no livro de Enoque que ele recebeu e ele escreveu que você não vê outra pessoa escrever, você não vê outra pessoa revelar o amor de Deus da forma como ele revela, você não vê outra pessoa revelar segredos insondáveis que estão descritos dentro do reino do céu, como Enoque revelou, né? Enoque, ele vê a árvore da vida, Enoque, ele vê a sabedoria, ele vê o alfa, ele vê o ômega, ele vê as pedras, ele vê as cachoeiras, ele vê o Éden,
Gente, ele vê tanta coisa linda e maravilhosa. E o ser humano está aqui boiando, nós nos dias de hoje estamos aqui boiando. Quando pregamos uma mensagem, achamos que sabemos muita coisa. Muito pelo contrário, nós nunca sabemos absolutamente nada, né? Somos dependentes de Deus, criatura de Deus, seres viventes de Deus na terra. Josué capítulo 5, versículos de número 13. Né? Josué capítulo 5, versículos de número 13. Vamos dar uma olhada em Josué capítulo 5, 13. Josué capítulo 5, versículo 13. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos, viu que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada, ou seja, um anjo, né? E qual era o anjo, né? Ele teve uma visão espiritual aqui, ele viu as coisas espirituais. Chegou-te Josué a ele e perguntou-lhe: És tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Respondeu ele: Nenhuma coisa nem outra, mas venho agora como comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e perguntou-lhe: Que diz meu senhor ao servo, meu senhor? Né? Josué capítulo 13 ao 15, né? Respondeu-lhe ele: Nenhuma coisa nem outra, mas venho agora como comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e perguntou-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o comandante do exército do Senhor a Josué: Tira as sandálias de teus pés, pois o lugar em que estás é santo. E Josué assim o fez. Então Josué também teve uma visão, né? Muitas vezes, amado, para nós termos uma visão do reino de Deus, precisamos de estar arraigado em amor, em pureza, não em maldade, não em adultério, né? Em malignidade, fofoca, contenda, ira, não, nada disso. Precisamos estar arraigado em amor de Deus, porque Jesus disse que aqueles que são puros de coração vê o reino de Deus. E Jesus disse outra frase também, que o reino de Deus está dentro de vós. E se o reino de Deus está dentro de vós, como parte de rapidez, você já vê o reino dos céus, né? Você tem acesso às coisas secretas e profundas do reino de Deus, quando é mencionada a palavra da sabedoria em nossos corações, né? Então, Josué teve um encontro com um dos guerreiros da batalha do exército de Deus, e ali ele conversou, né? E ali o Senhor falou para ele: tenha bom ânimo, ser valente, ser forte e poderoso, porque eu quero ajudar você nessa batalha, né? Gênesis capítulo 6, versículo 4 ao 6. No Gênesis capítulo 6, a gente vai ver que a maldade, né, tem se superado na terra. Vamos ver. Gênesis 6, do 4 ao 6. Havia naqueles dias gigantes na terra, ou seja, Nefilim. Havia naquela terra Nefilim, que eram os gigantes. E também, depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, os homens de renome que havia na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor Deus de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. Disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Noé, aos olhos de Deus, achou graça, porém de Noé aos olhos do Senhor. Então, você vê que a maldade do ser humano tem se aumentado. Ou seja, desde o princípio, desde a época do princípio do Gênesis, né? Que fala do princípio do Jardim do Éden. Quando Adão estava no Jardim do Éden, ele estava com a proteção em volta dele, com o escudo protetor em volta dele. Ele estava debaixo da sombra do Onipotente. Quando ele comeu do fruto da árvore proibida, do fruto proibido, o que aconteceu? Como um passe de mágica, ele perde toda aquela sensibilidade de Deus, aquela sabedoria, aquela unção, aquela graça, aquela realidade. Ele perde a sua identidade. E agora ele passa a receber de Deus sentenças, né?
para que ele vivesse na terra. Uma das sentenças que Deus deu para ele é uma das sentenças que cabe a nós hoje, né? Você vai trabalhar, do suor do seu rosto você vai comer o seu pão. Não é isso que acontece? Nós não fazemos isso no dia de hoje? Fazemos, nós trabalhamos no suor do nosso rosto, comemos o nosso pão de cada dia. Então, Deus viu que a maldade começou a se aumentar, né? A essência da maldade começou a amadurecer demais. Os Néfilim começou a corromper, né? Começou a ensinar segredos ocultos, né? Da maldade para aquelas mulheres. E aquelas mulheres começaram a produzir coisas terríveis, começaram a produzir maquiagem, começaram a produzir pano, começaram a produzir pedras, começaram a produzir muitas coisas através dessas sabedorias ocultas, malignas do reino de Satanás, do reino das trevas, de dentro do portal do abismo das trevas. Então, você vê que esses homens, os Néfilim, havia anjos que desceram naquela terra, que eram os Néfilim, e eles começaram a corromper as filhas dos homens, começou a ensinar segredos, né? Aquele mesmo segredo que as pessoas sabiam que, quando estava servindo a Faraó, né? Todos esses segredos, todas as artimanhas mágicas, todos os segredos ocultos, todas os segredos das trevas mirabolantes, poderes malignos das trevas que Faraó sabia, foi também uma das coisas que esse anjo sabia, esse anjo caído sabia. E o que ele fez? Ele se deitou com as filhas dos homens e passou a corromper as filhas dos homens. E essa corrupção foi tão forte, tanto no mundo espiritual, tanto para a terra, que o ser humano não foi capaz de discernir nada disso. Eles não foram capazes de entender, né? Então, o que começou a acontecer foi que depois dali, Deus começou a fazer uma das coisas. Uma das coisas que aconteceu ali, eles tentaram fazer uma torre, né? Uma torre chamada Babel, né? Babel por quê? Porque Deus desce na terra, confunde a língua do povo, para que o povo se separe, para parar de edificar aquela torre. Porque aquela torre estava tocando no ápice do céu, ou seja, ele estava quase que abrindo um portal das trevas ali, mais um portal sendo abrido ali, né? Você entende essas profundezas quando você pega também no livro de Enoque para conhecimento, não para ficar pregando o livro de Enoque, como instrução, como conhecimento. Você pega o livro de Enoque, você vê que aquilo ali, aquela torre de Babel, né, que eles construíram ali, foi exatamente para um propósito. Qual era o propósito? Abrir o portal das trevas. Então, abrindo o portal das trevas, eles teriam acesso ao abismo, né? Abrindo os portais das trevas. Existem duas coisas: portais das trevas, porta do abismo, tá? Existem duas coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eles não abriram o abismo, eles iam abrir o portais das trevas. Mas não aconteceu. Por quê? Porque Deus desce na terra e separa os homens, confunde a língua do povo, por isso que o nome chama-se Babel. Babel o significado dela é confusão. Quando nós vemos em Atos dos Apóstolos capítulo 2, todo aquele povo que estava lá começaram a ver os apóstolos comunicando, falando das grandezas de Deus na sua linguagem, ou seja, na sua linguagem materna, na linguagem da sua cidade, né, do seu país, ou da sua residência, né? Então eles ficaram maravilhados porque viram que os apóstolos estavam falando das grandezas de Deus na sua linguagem pessoal. Ou seja, eu falo da grandeza de Deus na minha linguagem pessoal brasileiro, e o americano fala das grandezas de Deus na linguagem dele, do inglês, né? E o alemão fala na linguagem dele de alemão, né? E por aí vai, né, gente? Por aí vai. Tem muitas coisas, né? Mas imagina você falar das grandezas de Deus em todo lugar do mundo, em todas as línguas. Deve ser algo maravilhoso, né? Então foi isso que aconteceu. Retomando ao texto de Gênesis capítulo 10, versículo 8, 9 e 10. Cuxi também gerou Nimrod e começou a ser poderoso na terra. Ele foi poderoso, caçador diante do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereg, Acade e Calné, na terra de Sinear, né? Ali começaram a espalhar-se os descendentes de Noé, né? Os descendentes de Noé começaram a se espalhar ali. Noé
ele teve uma descendência justa, uma descendência íntegra. Por quê? Porque ele era puro de coração. Como o coração de Noé era puro, nós vamos tocar no assunto também de maldição hereditária, porque o coração de Noé era puro, não era igual o coração das pessoas nos tempos de hoje, ao ponto de Deus fazer uma aliança no céu e dizer no seu ouvido: essa é a minha aliança com você e com toda a terra e com todas as pessoas que servem ao seu rebanho, que servem a você, né? Que andam com você e lhe obedecem os meus mandamentos, os meus estatutos que foram dados para você, né? Não, as pessoas no tempo de hoje têm soberba, ganância, altivez de espírito, né? As pessoas se acham melhor do que as outras, estudam uma teologia que não cabe no reino dos céus, né? Estão sempre aprendendo, como Paulo disse, Janes e Jambre, estão sempre aprendendo, mas nunca chega ao conhecimento, nunca chega à maturidade espiritual do reino de Deus, né? Estão sempre aprendendo, né? E daqui a pouco, quando eles veem que não aprendem mais nada, começam a murmurar e foram mortos pela mordedura da serpente, né? Então, nós temos muita coisa na Bíblia Sagrada. E aqui, quando fala de Noé, fala de um coração puro, de um coração justo, de um coração voltado para Deus. E no capítulo 11 de Gênesis, do versículo 4 ao versículo 9, então disseram: vinde, edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu. Tornemos famoso o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre em que os filhos dos homens edificavam. Disse o Senhor: o povo é um e todos têm uma só língua. Começamos a construir a torre. Agora não haverá restrição para todo o que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam mais um ao outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Então aquela torre parou de ser edificada porque eles queriam ficar famosos, mas na verdade o segredo espiritual dessa torre aqui é que eles estavam erguendo aquela torre para que então toque no ápice do céu, né? Tocando no ápice das nuvens, por assim dizer, eles abririam um portal das trevas. Então o que aconteceu, né? Deus desceu ali, confundiu a língua dele, e no Novo Testamento houve o batismo, o derramamento do Espírito, e o povo unificou tudo de novo e passou a se entender. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra, né? Jó capítulo 38, versículo 10, Jó capítulo 38, versículos número 10 ao 11, vai dizer coisas maravilhosas também aqui, ó. Jó capítulo 38, Jó 38, 10 e 11. Jó 38, 10 e 11. Então, a sabedoria de Deus que estava sobre os filhos sobre Jó é muito linda. Presta atenção. Jó capítulo 10, versículo 11, né? Vamos ver como Jó se relacionava com Deus, como falava com Deus. Jó 38, 10 ao 11, né? Vamos aqui. Quando fixou os limites para ele, pondo-lhe portas e ferrolho. Quando eu disse: até aqui virás, e não mais adiante. Daqui se quebrarão as tuas orgulhosas ondas. Já desde ordem, vamos lá, já deste ordem amanhã, ou mostraste a alva o seu lugar, para que agarrasse as extremidades da terra e sacudisse dela de ímpios. A terra se transforma como o barro, sob os sinetes, com suas feições sobrecarregadas, sobressaem como vestido. Aos ímpios se nega a sua luz, e o seu braço altivo é quebrantado. Tá vendo? Então aqui o ímpio, o soberbo, não tem herança no reino dos céus.
O ímpio que não conhece a palavra de Deus, que tem ganância no coração e maldade, não tem herança no reino dos céus, né? Mas aqueles que se arrependem, aqueles que voltam o coração para Deus, aqueles que se arrependem de todo o coração. Verso 16, vamos ver o verso 16. Verso 16 e 17. Entraste nos mananciais do mar, ou passaste pelas obscuras profundezas do abismo, foram-te reveladas as portas da morte, viste as portas da sombra da morte, compreendeste a língua da terra. Dize-me, se sabes tudo isso. Onde está o caminho para a morada da luz? E onde residem as trevas? Podes levá-las aos seus limites? Conhecem as veredas da sua casa? De certo tu conheces, pois já eras nascido, e porque grande é o seu número dos teus dias, né? Aqui Jó respondeu para Deus o quê? Não, Senhor, você sabe todas essas coisas secretas e profundas, né? No meu coração não posso dizer que sei todas as coisas, né? Então Jó depende de Deus aqui. Deus pergunta para ele, você conhece o inferno? Conhece o abismo? Conhece a profundeza? Conhece tudo que tem lá? Você conhece o mais profundo abismo? Você conhece os tormentos? Você conhece o sofrimento? Conhece a escuridão? E Jó fala, não, né? Jó fala, Senhor, tu conhece, porque tu já era nascido, tu és eterno, tu és poderoso, né? Magnífico és. Então Jó, ele glorifica a Deus ali, né? Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, vamos ver o que Gênesis capítulo 1 nos traz como princípio, né? Gênesis capítulo 1, versículos de número 31. Vamos ver isso aqui? Viu Deus tudo que tinha feito e que era muito bom. E houve tarde e manhã, esse foi o sexto dia. Aqui Deus fala da criação. Quando Deus cria, não havia... quando Deus criou a terra, ainda na terra, não havia soberba, não havia ganância, não havia maldade, não havia o suposto homicídio de Caim que matou Abel. Na verdade, segundo a teoria de Enoque, segundo tudo que Enoque trouxe, é como se ele tivesse virado um monstro, né? Que abriu a boca para devorar os seus irmãos. Caim virou um monstro, né? Caim virou praticamente um vampiro, né? Por isso que a palavra de Deus diz, você abriu a boca para devorar o seu irmão. Presta atenção nisso aqui. Abriu a boca para devorar o seu irmão. Bom, então aqui está dizendo que Deus criou todas as coisas, né? Se Deus criou todas as coisas e é boa, por que o mal existe? Porque houve também a essência da maldade que Satanás plantou na terra, que Satanás colocou na terra sobre os filhos dos homens e corromperam o caminho dos homens na face da terra. Aí aqui a mensagem de Deus, em Gênesis capítulo 1, viu Deus que tudo que ele fez é bom. Deus ele só fez o que era bom. Na verdade, o mal veio por causa das trevas. O mal ele veio por causa das trevas. Deus criou o bom. Deus criou o bem. Porém, existe uma revelação muito profunda que Deus permitiu que isso acontecesse. Deus fez no jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal e fez a árvore da vida. Ao invés de Adão olhar para a árvore da vida, ele olhou para qual árvore? Para a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás disse para ele, né? Satanás maldosamente, com a essência da maldade, com aquela maldade fervendo, doido para perverter o caminho os caminhos dele, né? De Adão, e disse para ele, não, certamente se você comer desse fruto, não vai haver nada, não vai acontecer nada. Apenas você vai ser sábio, vai ter uma sabedoria sublime, eterna, poderosa, né? Como Deus, né? Não foi isso que Satanás fez? Satanás falou que para ele, não, certamente se você comer, você vai ser sábio, né? Você vai saber, vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal, né? Então ser como Deus, conhecendo o bem e o mal, fez com que Adão caísse e entrasse no nível da terra, né? E aí o que Deus fez? Por causa da maldade do coração de Adão, por causa do ouvido que ele deu às trevas, a Satanás, a serpente, Deus tira ele do jardim do Éden e coloca ele na terra para que ele pudesse agora cuidar da terra e zelar pela terra, né? E Deus fala, olha, agora você vai trabalhar com suas próprias mãos, do suor do teu rosto, tu comerás o teu pão, né? Então, essa sentença que Deus deu para Adão, muitas vezes o ser humano
Tem aquela maldade, o ser humano não gosta de trabalhar e vai fazer o quê? Roubar. O ser humano não gosta de trabalhar, vai fazer o quê? Traficar. O ser humano não gosta de trabalhar, vai fazer o quê? Depender do pai e a mãe. E quando o pai e a mãe não dá dinheiro, o que ele faz? Mata o pai e a mãe. Simples assim, né? A maldade entra facilmente no lugar do no coração do ser humano, porque o ser humano está apto a isso, né? Não é liberto, não tem o Espírito Santo, não tem o discernimento da vida, né? Então fica fácil, né? Pedro disse para aqueles homens, né? Jesus de Nazaré era um homem poderoso em obras diante de Deus, mas ele conheceu o caminho da vida, né? Ele veio aqui, ele passou, nós somos testemunhas vivas. Ele tinha um coração puro, ele era reto diante de Deus, né? O coração dele era puro, ele não havia maldade no coração dele, né? E o coração dele era reto diante de Deus. E aí Pedro prega sobre Jesus, ele fala e dá o testemunho da verdade, diz que Jesus é aquele que deve ser honrado, magnificado, né, e adorado o tempo todo. Jesus deve ser honrado, nós devemos ser testemunha dele, viva na terra, né? Nós temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que Deus nos promete um poder de sermos testemunha dele, de ser testemunha viva do reino dele, né? Sermos testemunha da sua palavra, do seu reino, do seu poder, do seu evangelho, não é isso? Então, João capítulo 10, versículo 16, Jesus traz um lindo texto maravilhoso falando sobre isso também. Em João capítulo 10, 16. Vamos ver lá, João capítulo 10, 16, trazer o texto para nós. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Por que Jesus traz esse texto? Porque quando Jesus traz esse texto aqui, ele estava falando do mercenário, né? Dos mercenários da fé, aqueles que visam por dinheiro, aqueles que pregam por dinheiro, aqueles que vos exploram por ganância, né? Com palavras fingidas vos explorarão com ganância, né? Segundo Timóteo capítulo 2, Paulo fala sobre isso, né? E Paulo fala que esses falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas, falsos bispos, né? Por assim dizer, porque tem muito bispo aí que só pensa em dinheiro. Eu conheço um monte, né? Eu conheço um monte. Eu posso olhar para eles e ver, cara, esse cara é ganancioso. E eu não tô falando mal, eu vejo, mas por eu ver também, eu não fico falando mal deles, né? Que Deus julgue, né? Tá nas mãos de Deus. Eu não estou fazendo isso. Então, não vai adiantar eu chegar e repreender e exortar, né? Porque senão vai haver confusão, né? A tentar bater de frente comigo, tentar dizer que eu não tenho autoridade, porque você conhece a palavra de Deus, né? E as pessoas têm mania de dizer, se você conhece a palavra de Deus, né? E compreende, você nunca tem autoridade. Você não pode chegar e exortar uma pessoa que está errando, que está com o coração enterrado na ganância, na soberba, enterrado nos seus raciocínios, na sua soberba, na sua loucura, naquilo que traz somente benefício para si próprio, né? E aí você exorta, você é o quê? Um filho do diabo. Você exorta, você é o quê? Um satanista. Você exorta, você é o quê? Um falso mestre, um falso profeta, né? Porque ele vai falar o quê? Ele está adivinhando a minha vida, né? Não, Deus está revelando o que está no coração dele para você. Deus está revelando no espírito profético, no espírito que repousa sobre vós, tudo que aquele homem está fazendo. Então, quando você chega para ele, somente para ele, não é falar para a igreja no microfone para toda a igreja ouvir. Não, você chega para ele e fala, irmão, você está tudo errado, você anda com o coração exercitado na ganância, cheio de soberba, altivez de espírito, você só pensa em você, não ajuda o próximo e por aí vai, né? Vamos ler a cadeia temática do texto, né? Vamos ler o texto aqui a partir do verso 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ladrão aqui não é o diabo, é o homem, tá? Os mercenários da fé. E aqueles que vivem por dinheiro, né? Então vamos lá, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor, o mercenário a quem não pertencem às ovelhas, que não é o pastor, de modo que quando ver que o lobo vem, deixa as ovelhas e foge, então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas, né? O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas, né? Os mercenários da fé, eles ralam peito quando um satanista, quando um praticante de Wicca ou um bruxo entra na igreja e ataca o rebanho, racha o rebanho no meio, ele sai fora, né? Por quê? Porque ele não tem olhos espirituais para ver as coisas espirituais. O mercenário foge porque é mercenário
e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou um bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Verso 16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. E elas também ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para dá-la e para torná-la trazê-la. Este mandamento recebi do meu Pai, né? Então, quem é o teu pastor? São os mercenários da fé, os falsos profetas, os falsos bispos e diáconos que só pensam em dinheiro ou Jesus? Quem é o seu pastor? Meu pastor é Jesus, né? Dependo dele, né? Lógico, tem muitos pastores que são justos, né? Tem uma vida consagrada, anda diante de Deus com temor e reverência, né? Mas você tem que ter, na verdade, a sua pauta, a sua fé baseada na Escritura, na Palavra de Deus, baseada em Cristo Jesus, né? Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Vamos para Daniel capítulo 12, versículo 9 e 10. E ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Deus dá uma visão de anjos para Daniel vindo até ele, trazer um recado, trazer um enigma do reino dos céus, tá? Enigma do reino dos céus, sabedoria. Os sábios entenderão o que eu estou falando. Enigma do reino dos céus, sabedoria. E Daniel recebe. E o que é que o anjo fala para Daniel? No versículo 9. No versículo 9. E ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Os sábios entenderão. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai-se até que chegue o fim. Tu repousarás e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança, né? Então, o anjo de Deus aqui, enviado para Daniel aqui, o coração de Daniel, né, puro, né, diante de Deus. Pensa, um coração puro diante de Deus. Um espírito profético, um espírito corajoso. Vai ter o que diante de Deus? Experiência, amor, dom, sabedoria da palavra. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, né? nem se assenta com zombadores, nem ouve palavras profanas, né? Questões insensatas de tolas, né? Que submergem pessoas ao erro, que produzem contendas no meio do povo cristão. Não, ele é o quê? Ele é justo. Ele faz o quê? Ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele faz o quê? Ele ora, ele se relaciona, ele busca, ele limpa a alma dele, ele limpa o coração dele, para que ele possa estar pronto para receber tudo de Deus. Tudo mesmo. Por isso que Daniel é um profeta poderosíssimo, né? Existem 12 capítulos, né? E Ezequiel existem muitos capítulos também, né? Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Vamos ver o que está em Hebreus 9? Hebreus 9 vai falar sobre algo maravilhoso. Hebreus capítulo 9, 20 e 22. Hebreus 9, 20 e 22. Vamos lá. Dizendo, este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Semelhantemente, aspergiu com sangue do tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado, né? Do ministério sagrado. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, né? Então, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, Jesus cumpre, né? Jesus cumpre todas as coisas através do derramamento dele de sangue. Por quê? Porque, na final de contas, quando Jesus veio,
ele celebrou a Páscoa, né? Ele falou: esse é o meu corpo que vai ser cortado, vai ser partido, e esse é o meu cálice que vai ser derramado, né? Então, quando ele é crucificado, acontece duas coisas: o corpo dele é sacrificado e o cálice, que é o sangue dele, é derramado naquela cruz, tá? Presta bem atenção nisso aqui. Os sábios entenderão, né? Então, é isso. Jesus fala, né? Aí vamos lá, continuar no texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 8. O Espírito Santo estava dando a entender com isso que o caminho do Santo dos Santos ainda não está descoberto, enquanto continua em pé o primeiro tabernáculo. Esta é uma parábola para o tempo presente, em que se oferecem tanto dom como sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que presta o culto. Não passam de ordenanças de comida, bebida, várias cerimônias de purificação impostas até a época da reforma. Então, desde a Antiga Aliança até o Novo Testamento, sempre houve ganância, maldade, essência da maldade no interior do homem. Sempre teve cobiça, sempre teve prostituição, sempre teve avareza, né? Sempre teve contínuo sacrifícios tolos diante de Deus, né? Tem muitas coisas que aconteceu que Deus pediu realmente sacrifício de cordeiro, bezerros, né? Deus pediu, né? Deus pediu. Na lei fala sobre isso, né? Em Levítico fala, né? Que Deus pediu para Moisés oferecer um sacrifício para que fosse purificada aquela terra e aquela nação, mas teve muitas outras pessoas que fizeram isso na calada da noite. E isso era o quê? Isso era a abominação aos olhos de Deus, porque não era uma ordenança de Deus. Então era apenas sacrifício inoportuno, sacrifícios humanos de pessoas, né? Eram sacrifícios tolos, sacrifícios para alcançar entendimento das trevas, entendimentos que não era do reino dos céus, né? Você vê Ezequiel capítulo 8, Deus mostra para ele, Deus mostra o poste sagrado dentro de Jerusalém, Deus mostra a corrupção, Deus mostra as pessoas se curvando diante das imagens, das estatuetas, Deus mostra os sacrifícios, os corpos de pessoas mortas que foram sacrificadas, Deus mostra muitas coisas para Ezequiel. Então, a gente precisa entender. Em João capítulo 1, versículo 12, né? Vamos entender João capítulo 1, versículo 12, versículo 2 e 3. João capítulo 1, versículo 2 e 3. Está aqui, ó. João capítulo 1, 2 e 3. Nós sabemos que em Jesus nós recebemos remissão de pecado. Jesus nos dá o acesso a Deus, purifica o nosso coração por meio do Espírito Santo, né? Vamos lá. Ele estava no princípio com Deus. Olha a autoridade dele, a supremacia dele, olha a eternidade. Ele estava no princípio com Deus, olha o poder dele. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, né? Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, né? Em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16, vai revelar coisas profundas a respeito de Cristo aqui. Vai falar que ele é a primazia, vai falar que nele tudo subsiste e tudo mais. Vamos ver aqui então. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 16. Colossenses, capítulo 1, 15 e 16. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de Deus. O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio do primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, né? Por isso que nele habita toda a plenitude. O que, havendo por ele feito a Pai pelo sangue da sua cruz,
por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, tanto as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos na sua mente. Inimigos na sua mente. Não entendíamos as coisas de Deus. Nós éramos inimigos por natureza, né? Na nossa mente carnal. Vamos lá. A vós também, no outro tempo, éreis estranhos e inimigos na sua mente, pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santo, irrepreensivelmente e inculpável. Né? Inculpável. E se é que permanecereis fundado e firme na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Paulo foi feito ministro, né? Paulo também tinha um coração exercitado na violência, né? Paulo fez parte dessa raça também, né? Paulo servia ao judaísmo na sua juventude e cedo mais tarde ele começou a pegar os cristãos, a maltratar os cristãos, começou a matar pessoas a sangue frio, né? A Bíblia diz que Paulo, ele não tinha pena, né? Ele pegava mulheres e crianças, amarrava no cavalo, arrastava pessoas, mulheres e crianças e matava pessoas, levava preso, né? Levava para o tribunal. Por quê? Porque dava um bom testemunho de Jesus diante do povo. Então era perseguido por Paulo, né? Por Saulo, né? Saulo de Tarso. Então chegou até um dia que em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ele se converteu ali, né? Jesus apareceu para ele, a luz brilhou, ele ficou cego, caiu, e depois um profeta foi orar por ele, caiu de seus olhos como que escama, foi batizado, foi renovado, teve uma outra mentalização, encontro com Deus, teve um encontro com Cristo, e a vida dele já não era mais a mesma, né? Ele não poderia continuar sendo a mesma pessoa que ele foi quando era outrora do judaísmo e pegava as pessoas, né? Porque o coração dele estava com raiva, amargura, aquela essência da maldade ardia dentro do coração dele, e ele pegava essas pessoas e matava, né? Simplesmente matava. Recebeu, na verdade, carta branca, né? Para matar as pessoas, né? Que estavam servindo a Deus. Isaías 14, do 8 ao 16. Vamos ler aqui, Isaías 14, do 8 ao 16. Vamos ver o que a Bíblia fala em Isaías capítulo 8 e 16, né? Porque eu estou aqui ministrando, estou aqui pregando a palavra para você, ensinando isso daqui, mas tem muitas coisas que a gente precisa entender. Isaías 14, né? Vamos para o verso 14, do 8 ao 16. Isaías 14, do 8 ao 16. Até os ciprestes se alegram sobre si, e os cedros do Líbano dizem: desde que caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Versículo 9. O além desde o profundo se agitou por ti, para te sair ao encontro da tua vinda. Ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos, e todos os governantes da terra fez levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Todos estes responderão e te dirão: tu também estás fraco como nós, e tornaste semelhante a nós. Já foi derrubada na cova a tua soberba. Com o som do teu alaúde, as larvas te servem de cama, né? E os ventres te cobrem, os vermes te cobrem, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, né? Vamos lá. Tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, né? Aqui Satanás falando, né? Maldade no coração dele, né?
Ele estava no lugar perfeito, no paraíso, mas ele queria ser maior do que Deus, gente. Ele queria tomar o trono de Deus, né? Isso aqui é uma soberba, é uma tolice, né? Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado à cova, ao mais profundo abismo. Os que te virem te contemplarão e ponderarão, ponderando dirão: este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus castigos não deixava voltar soltos para suas casas. Então aqui vai tendo, Isaías vai profetizando a respeito dele, né? No versículo 16: os que te virem te contemplarão e ponderando dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Pensa bem, Deus tem uma orquestra, né? Eu quero fazer um paralelo aqui. Deus tem uma orquestra. E de repente, dentro dessa orquestra, começa a ter um som desafinado. De repente Deus olha aquele som desafinado, é alguém de autoridade que estava de frente daquele coral, né? Não sei se era coral, não sei o que era. Eu só sei que a Bíblia fala, em Ezequiel capítulo 28, agora que eu vou citar o próximo texto para você, vai falar que ele estava no jardim do Éden, estava na profundeza da beleza, né? Ele estava embelezado, ele era grande, ele era alto, forte, né? Ele era cheio de formosura, né? Em Ezequiel capítulo 28 vai explicar melhor sobre isso. Vamos para Ezequiel capítulo 28, né? Ezequiel 28 fala melhor sobre isso. Ó, Ezequiel capítulo 28, do 13 ao 15, né? Vamos lá. Estavas no Éden, jardim de Deus, cobria-te de toda pedra preciosa, né? Cobria-te de todas as pedras preciosas: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, né? Vamos contar, né? Vamos contar aqui. Cobria-te de todas as espécies de pedras preciosas, né? Vamos lá. O diamante, né? O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, né? E ele tinha todo tipo de pedra preciosa, né? E a esmeralda, né? Então ele tinha 9 pedras. Ele recebeu de Deus 9 pedras preciosas. Mas vamos ver o que aconteceu aqui, né? E ele recebeu essas pedras. Aí no versículo 13 está aqui: ó, os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro, né? Eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles te preparados. Eu te estabeleci como querubim da guarda ungido. Estava no monte santo de Deus. Andava entre as pedras afogueadas, né? Andava entre as pedras fulgurantes. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. No céu ele teve violência, olha isso aqui. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lançarei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, e te consumiu, né? E te tornei em cinza a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos espantaram-se ao ver-te
chegaste a um fim horrível e não mais existiram, né? Então a Bíblia diz aqui que os anjos, né, que estavam ali diante de Deus, ali, ficaram espantados com aquilo, né? Porque aconteceu uma coisa incrível, né? Aconteceu uma coisa incrível. Vamos ver o que Jesus falou aqui dele. Jesus falou dele, sim. Vamos ver aqui. Lucas capítulo 10. Vamos ver Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, né? Vamos ver aqui. Lucas 10 fala sobre a missão. Agora vamos ver o que Jesus falou, né? Vamos ver aqui. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículos 18. Disse-lhe Jesus: eu vi Satanás como raio cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, meu irmão, minha irmã, é uma honra estar aqui, tá? É uma honra poder servir aos que servem. Eu costumo dizer que muitas das vezes eu me pego dizendo para Deus: Senhor, eu não sei absolutamente nada, eu sei apenas pouco. E o pouco que eu sei, eu compartilho com vocês, né? O pouco que eu sei, eu compartilho com você, né? Porque para mim é uma honra, um privilégio ter um canal no YouTube e poder desfrutar de conhecimento, poder trazer conhecimento da palavra de Deus para você e poder deixar você desfrutar de coisas melhores. Lembre-se sempre, Deus é a prova viva disso. O canal do YouTube, ele simplesmente apareceu. Eu não entrei com a intenção de fazer, eu simplesmente cliquei no YouTube, apareceu um código para eu citar. Apareceu tudo para mim, apareceu um relatório para eu ler. Eu li o relatório, entendi de Deus uma necessidade de fazer esse canal para poder engrandecer o nome do Senhor e honrar o nome dele, tá? Então, Jesus deve ser honrado, glorificado, e o inferno deve ser envergonhado, tá? Então apareceu essa oportunidade. O YouTube mandou para mim um código. Eu entrei lá, eu tava um dia, troquei o meu e-mail. Aí de repente eu troco o meu e-mail e de repente eu clico no YouTube, né? Aí apareceu uma foto minha no canto. Eu cliquei na foto e o YouTube tava lá, tava aberto, né? Ou seja, não foi eu que abri o YouTube, não foi eu que fiz nada, eu não fiz nada, isso é a prova viva disso. O YouTube apareceu para mim, foi Deus quem fez, né? Deus entendeu a necessidade de eu fazer por aqui os vídeos, né? Nesse meio de pandemia, nós vemos que tá muito difícil em nosso meio, mas estou por aqui com muita alegria no coração, com uma honra quem vos fala. Então eu quero ver o teu crescimento, tá? Eu quero ver você mergulhar, eu quero ver você aprender, eu quero que você aprenda e ensine outras pessoas também, porque não é justo só eu aprender e saber, ir na sua igreja, pregar e você não desfrutar de nada. Não, eu quero que você aprenda, eu quero que você levante voo. Então é isso. Deus fez pra mim esse cadastro no YouTube, né? Simplesmente apareceu, né? Sem força, sem nada, sem ficar correndo atrás, não, simplesmente apareceu, né? Então, quero deixar para você essas palavras, né? Que Deus possa trazer no seu interior força e sabedoria do reino, para que você possa ser edificado na rocha, na palavra de Deus, no conhecimento da verdade, e que Deus possa abençoar a sua vida com muita paz e muito temor do Espírito Santo em nossas vidas. Lembre sempre de orar por mim, tá? Eu sou um ser humano, tá? Eu não sei de todas as coisas, eu sou falho, né? Eu sou pecador. Então, tudo que eu aprendi durante todo esse tempo, eu vou passar para vocês, tudo. Exatamente tudo, né? Nada fica fora desse circuito, nada fica fora dessa dimensão de amor profundo por Deus, né? Então, eu quero que você aprenda, quero que você seja edificado na rocha. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.